Deixa eu te fazer uma pergunta, e responde com honestidade. E se a sua liberdade não estivesse sendo tirada de você, mas sendo entregue por você mesmo? Sem força, sem imposição, sem perceber. Agora me diz, quando foi a última vez que você ficou sozinho com os seus próprios pensamentos? Porque existe algo acontecendo agora, nesse exato momento enquanto você assiste isso, que a maioria das pessoas nunca vai perceber. E não é conspiração, não é teoria. Está acontecendo em plena luz do dia, de forma totalmente voluntária, com o consentimento de bilhões de pessoas. Estamos entregando nossa liberdade, não por medo, não por força, por conforto. E o detalhe que vai te deixar sem chão. Existe um livro, escrito há mais de 100 anos, que descreveu esse processo com uma precisão tão absurda que parece que o autor leu um jornal de hoje e voltou no tempo para avisar. Esse livro foi proibido, censurado, enterrado, e o homem que o escreveu pagou um preço brutal por isso. Mas as ideias que ele colocou nessas páginas sobreviveram, e hoje elas fazem mais sentido do que nunca. Nesse vídeo eu vou te mostrar como um livro de ficção científica descreveu exatamente o mundo em que você vive hoje. E por que a parte mais assustadora não é o que está acontecendo. É que você provavelmente está gostando disso. Se você nunca assistiu nenhum vídeo aqui, fica até o final desse, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga o seu dia a dia. Se inscreve agora, deixa o like e vem comigo. Imagina uma cidade, limpa, organizada, segura. As ruas são perfeitas. Não tem crime, não tem fome, não tem incerteza. Cada pessoa acorda no mesmo horário, trabalha no tempo determinado, se alimenta conforme a tabela, dorme quando o sistema indica. E sabe o que é mais incrível? Ninguém está sofrendo. As pessoas sorriem. Elas são gratas. Elas sentem que vivem em algo superior. Agora me diz, o que está errado nessa ideia? À primeira vista, talvez nada, mas deixa eu te contar o que essas pessoas não têm. Elas não têm nome, têm número. Elas não têm casa com paredes, têm casas de vidro, onde qualquer um pode ver qualquer coisa a qualquer momento. Elas não têm escolhas, têm horários. E elas não têm imaginação, porque a imaginação foi considerada perigosa, uma falha no sistema, um defeito que precisava ser corrigido. Então elas a entregaram, voluntariamente. Isso não é um pesadelo distópico de filme. Esse é o enredo de um livro chamado Nós. E preciso te explicar como esse sistema funcionava por dentro, porque é onde a coisa fica perturbadora de verdade. O Estado único era o governo, um governo total, absoluto, que não deixava nenhum centímetro de vida fora do seu controle. Não havia espaço privado, não havia decisão pessoal, não havia nada que não fosse regulado, cronometrado, aprovado. Mas o detalhe que faz tudo isso ser diferente de qualquer outra ditadura da história é esse. O governo não precisava de espiões, porque os próprios cidadãos faziam esse trabalho. No Estado único, denunciar o vizinho não era uma obrigação. Era um ato de amor ao sistema. Era a prova de que você era um bom cidadão. As pessoas vigiavam umas às outras com a mesma naturalidade com que respiravam. E quem não vigiava, quem não delatava, quem ficava quieto diante de um comportamento suspeito. Esse era o verdadeiro problema. O controle não vinha de cima para baixo. Ele vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Agora para tudo. E me responde com honestidade. Essa sociedade te parece tão distante assim? Pensa comigo. Você acorda e já pega o celular, antes mesmo de se levantar da cama. O algoritmo já separou o que você vai ver. Já escolheu as notícias, já filtrou as opiniões. Já decidiu o humor com que você vai começar o dia. Você vai ao trabalho. A produtividade é medida. O tempo é monitorado. A performance é avaliada em números. Você volta para casa, abre o streaming e uma inteligência artificial te entrega exatamente o que você quer assistir.
antes de você saber o que quer. E antes de dormir, você scrolla por mais alguns minutos, recebendo doses de aprovação na forma de likes, comentários, reações. Tudo organizado, tudo previsto, tudo confortável. Pergunta honesta. Onde exatamente termina o estado único do livro e começa o seu dia? O que a maioria das distopias errou foi imaginar que o controle viria pela força. Câmeras, soldados, punição, medo. Por muito tempo, foi assim que a humanidade imaginou que seria. Mas o livro nos enxergou diferente. O controle mais eficiente não precisa de violência, ele precisa de conveniência. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Você já reparou que hoje é quase doloroso esperar? Esperar o vídeo carregar, esperar a resposta da mensagem, esperar na fila, ficar sem resposta. Isso não é fraqueza sua, é o resultado de anos de condicionamento. Cada vez que um sistema te entregou algo mais rápido, mais fácil, mais personalizado, ele também foi, aos poucos, tornando a sua tolerância à frustração menor. Até o ponto em que hoje, quando o Wi-Fi demora 3 segundos, você já sente um leve desconforto. Quando fica 2 dias sem checar as redes, parece que você sumiu do mundo. Quando alguém não responde em poucas horas, parece abandono. Isso não é você sendo fraco. Isso é um sistema funcionando exatamente como foi projetado para funcionar. Pensa no seguinte: você nunca concordou em ser monitorado. Nunca assinou um contrato dizendo: pode me rastrear, pode registrar meus hábitos, pode aprender a me manipular. Mas você concordou com os termos de serviço. Você trocou seus dados por uma conta gratuita. Trocou sua atenção por entretenimento. Trocou sua privacidade por conveniência. E o mais perturbador: você faria de novo. Porque o sistema não te deu uma prisão, te deu um espaço. E é muito mais difícil sair de um lugar confortável do que de um lugar que te machuca. No livro, as casas são de vidro porque o Estado único, o governo, queria que todos se vissem o tempo todo. Mas tem uma virada que poucos percebem no texto. Com o tempo, as pessoas pararam de precisar ser observadas à força. Elas passaram a se observar entre si, a se vigiar, a se delatar. E mais do que isso, passaram a se expor por conta própria. Porque quando a transparência é o padrão, a opacidade vira suspeita. Quem esconde alguma coisa, quem não aparece, quem não mostra, quem não performa. Agora olha o que acontece hoje. As pessoas não apenas aceitam ser monitoradas, elas competem para se expor mais. Postam o que comem. Postam onde estão. Postam o filho recém-nascido, a viagem, o quarto, a academia, a conta bancária, o relacionamento, a briga, o choro, a conquista. Não porque foram obrigadas, porque aprenderam que existir depende de ser visto. E o mais revelador de tudo, essa exposição não para em si mesma. Ela vira vigilância coletiva. Você posta, o outro comenta, o outro julga, o outro cancela. E aí vem o ciclo. Você começa a se autocensurar antes mesmo de postar, porque já sabe o que vai acontecer se sair do padrão esperado. Você edita o que fala, filtra o que mostra, performa a versão de você que recebe aprovação. Exatamente como no Estado Único, onde ninguém precisava de um guarda porque o vizinho já estava de olho. O filósofo Byung-Chul Han descreveu isso com precisão cirúrgica. Segundo ele, saímos de uma sociedade da disciplina, onde alguém de fora nos controlava, e entramos numa sociedade da performance, onde nós mesmos nos tornamos o maior instrumento do nosso próprio controle. Você não precisa de um guarda te vigiando, você se vigia. Zygmunt Bauman completou essa ideia de um jeito que dói. O medo moderno não é mais ser observado. O medo moderno é ser ignorado. E esse medo, esse específico, é o mais poderoso de todos. Porque para fugir de uma câmera você se esconde. Para fugir do esquecimento você se expõe.
E quando a exposição é o mecanismo de sobrevivência social, as paredes de vidro não precisam mais ser construídas pelo governo. Você mesmo as ergue, todos os dias, com cada post. Agora vem a parte que mais me incomoda nesse livro. E quero que você sinta o peso do que vou te dizer. No livro Nós, o Estado Único chegou a uma conclusão lógica dentro do seu sistema. A imaginação era o problema. Não a violência, não o crime, não a desobediência, a imaginação. Mas por que especificamente a imaginação? Pensa comigo. A imaginação é o que permite a uma pessoa enxergar o que não existe ainda. É o que faz alguém olhar para uma situação e pensar: isso poderia ser diferente. E quando você pensa que algo poderia ser diferente, você automaticamente desenvolve uma coisa perigosíssima para qualquer sistema de controle. Uma opinião. Sua própria, individual, inegociável. E opinião gera autonomia. Autonomia gera questionamento. Questionamento gera a possibilidade de dizer não. E não é a palavra mais ameaçadora que existe para qualquer estrutura que depende da obediência total. Por isso, o governo do Estado Único criou a chamada Grande Operação. Uma cirurgia real, técnica, precisa, que removia a capacidade de imaginar do cérebro humano. E as pessoas faziam de forma voluntária, porque sem imaginação não existe angústia de querer algo diferente. Não existe a dor de ter uma opinião que ninguém quer ouvir. Não existe o peso de ser diferente dos outros. Parece absurdo? Parece extremo demais? Então me responde uma coisa. Quando foi a última vez que você expressou uma opinião genuína? Não a versão filtrada, não a versão socialmente aceita, mas a sua opinião real. E não foi atacado, cancelado ou ignorado por isso? Pensa no clima de hoje nas redes sociais. A intolerância à opinião alheia nunca foi tão alta. Qualquer posição que destoe do grupo imediatamente vira alvo. Qualquer perspectiva diferente é enquadrada como ameaça. As pessoas não debatem mais. Elas cancelam. E o resultado prático disso é que as pessoas estão aprendendo a não ter opiniões. Ou melhor, a ter opiniões privadas e performar opiniões públicas aceitáveis. Exatamente como no Estado Único. E a grande operação de Zamiatin, hoje, não precisa mais de bisturi. Ela acontece quando você engole o que pensa para não gerar confusão. Ela acontece quando você para de desenvolver uma ideia porque sabe que vai ser mal interpretada. Ela acontece também pelo simples esgotamento da atenção, porque um cérebro constantemente bombardeado por estímulos curtos e rápidos vai perdendo, aos poucos, a capacidade de sustentar um pensamento profundo por tempo suficiente para transformá-lo em opinião. O controle moderno não precisa arrancar sua imaginação. Basta ocupar todo o espaço onde ela existiria e punir você cada vez que ela aparece. Você sabe o que acontece com o seu cérebro quando você fica scrollando por 40 minutos seguidos? A pesquisadora Gloria Mark, da Universidade da Califórnia, passou anos estudando isso. O que ela encontrou foi que a nossa capacidade de manter a atenção profunda, aquela atenção que permite criar, imaginar, desenvolver um pensamento complexo, encolheu drasticamente. Na década de 2000, a média de atenção antes de uma distração era de 2,5 minutos. Hoje está em menos de 47 segundos. Não porque as pessoas ficaram mais burras, porque o sistema foi calibrado para nunca deixar você parar. Cada notificação, cada vídeo curto, cada scroll infinito. É como se alguém tomasse seu cérebro e dissesse: você não precisa pensar fundo, eu te entretenho. A grande operação de Zamiatin não precisa mais de bisturi. Ela acontece com a luz azul de uma tela às 23 horas. Ela acontece com 47 notificações por dia. Ela acontece quando você pega o celular no banheiro porque não consegue ficar sozinho com seus próprios pensamentos por 2 minutos. O controle moderno não reprime a sua imaginação.
Ele simplesmente ocupa todo o espaço onde ela existiria. Agora você precisa entender de onde esse livro veio, porque isso muda tudo. No início do século XX, nas fábricas industriais da Europa, nasceu um sistema chamado Taylorismo. A ideia era eliminar tudo que fosse ineficiente no trabalhador. Cada gesto cronometrado, cada pausa medida, cada movimento otimizado. E nesse processo, uma coisa ficou pelo caminho: a pessoa. O trabalhador deixou de ser um ser humano e passou a ser uma função. Zamiatin viu isso de perto, e quando voltou para a Rússia revolucionária, encontrou algo ainda mais radical. Intelectuais que queriam aplicar essa mesma lógica, não às fábricas, mas ao ser humano inteiro. Um homem chamado Alexei Gastev chegou a propor que os trabalhadores fossem treinados com metrônomos até que seus corpos se tornassem previsíveis como máquinas, que a linguagem fosse simplificada até virar puramente funcional, que as emoções fossem tratadas como falhas de sistema. Para Gastev, um homem que questiona é um equipamento com defeito. Zamiatin olhou para tudo isso, as fábricas, a revolução, os intelectuais, os metrônomos, e entendeu algo que ninguém mais havia entendido. Essa lógica não ia ficar nas fábricas, ela ia se expandir, lentamente, silenciosamente, até abraçar cada aspecto da vida humana. E ele escreveu nós, não como alerta político, mas como a consequência lógica e inevitável de um pensamento que já estava em movimento. Hoje, quando um algoritmo decide o que você vê, o que você sente, o que você deseja, estamos lidando com uma versão mais elegante e mais sofisticada do metrônomo de Gastev. A diferença é que agora o metrônomo está na sua mão, e você o carrega voluntariamente. Yuval Noah Harari disse algo que ficou na minha cabeça. Ele disse que estamos vivendo uma transição histórica sem precedentes. A autoridade está migrando do ser humano para o algoritmo. Não porque alguém decidiu isso, mas porque os algoritmos parecem mais eficientes, mais rápidos, mais confiáveis. E aos poucos, lentamente, sem decreto, sem lei, sem golpe, a liberdade de escolher começa a aparecer um fardo. Escolher é difícil. Escolher exige tempo. Escolher significa conviver com a possibilidade de ter errado. Então a gente delega. Deixa o Spotify decidir o que ouvir. Deixa o Netflix decidir o que assistir. Deixa o algoritmo decidir o que ler, o que comprar, com quem se relacionar. E quando você percebe, você já não está decidindo nada. Você está provando sugestões. Não é uma tirania, não tem violência, não tem opressão, é só conveniência. E é exatamente isso que assustava Zamiatin. Não o ditador que grita, mas o sistema gentil que sussurra. Relaxa, eu cuido. Agora deixa eu te contar sobre o homem que escreveu tudo isso. Porque a história de Zamiatin não é só a história de um escritor. É a história de alguém que viu a verdade cedo demais. E pagou o preço mais alto por isso. Ele foi preso 2 vezes na vida. Uma pelo regime czarista, outra pelo regime soviético. Os 2 lados opostos da história, unidos em uma coisa só, o desejo de silenciá-lo. Seu livro Nós foi proibido na Rússia antes mesmo de ser publicado, considerado perigoso, subversivo, uma ameaça. Por quê? Não porque continha mentiras, mas porque continha a verdade sobre o que estava sendo construído. Por anos, Zamiatin viveu como escritor sem poder publicar, cercado por um sistema que gradualmente o tornava invisível. Até que em 1931, ele tomou uma decisão desesperada e corajosa ao mesmo tempo. Ele escreveu uma carta diretamente para Stalin, não pedindo perdão, não se retratando. Ele disse com todas as palavras: "Um escritor que não pode publicar já está morto. Me deixa sair." Com a ajuda do escritor Máximo Gorki, um dos poucos com influência suficiente para tal, ele conseguiu autorização para deixar a União Soviética. Foi para Paris. E lá morreu anos depois, na pobreza, longe de casa,
praticamente esquecido. O homem que previu com precisão cirúrgica o mecanismo de controle mais sofisticado da história humana nunca viu seu trabalho ser reconhecido. Nós só retornou oficialmente à Rússia em 1988, quando o sistema que ele havia descrito já estava em colapso. E é aqui que bate a ironia silenciosa de tudo isso. Um sistema pode proibir um livro, pode calar um autor, pode exilar um homem do seu próprio país. Mas existe uma coisa que nenhum sistema consegue controlar: o momento em que uma ideia encontra a verdade. Porque quando isso acontece, ela não para mais, ela continua, mesmo no silêncio, mesmo décadas depois, mesmo agora, aqui, nesse vídeo. Então agora eu te pergunto de novo, a mesma pergunta do início. Quando foi a última vez que você ficou sozinho com os seus pensamentos? Mas agora a pergunta tem um peso diferente, não tem? Porque talvez o que está em jogo não seja só o seu tempo ou sua atenção. Talvez o que está em jogo seja a sua capacidade de ser imprevisível. De ter um pensamento que o algoritmo não calculou, de querer algo que nenhum sistema previu, de ser, afinal, humano, naquele sentido mais profundo e mais inconveniente da palavra. Zamyatin chamava isso de números imaginários. Na matemática eles existem, são reais, são essenciais, mas não cabem na linha reta dos números convencionais. A parte de você que não cabe no sistema, a parte que escapa, que não pode ser otimizada, cronometrada, monetizada. Essa parte ainda está lá. A questão é: você vai deixar ela atrofiar? A questão não é se isso está acontecendo. A questão é: você ainda consegue perceber? Agora deixa eu te contar algo que vai mudar a forma como você termina esse vídeo. Enquanto você assistia isso, lá do outro lado do mundo, um país já deu o próximo passo. Não metafórico, real. Foi aprovado-se um primeiro implante cerebral oficial, ligando o cérebro humano diretamente a sistemas digitais externos. Não é ficção científica, é agora. E quando você entende o que Zamyatin previu sobre o controle pela conveniência, pela performance, pela exposição voluntária, e depois olha para um chip dentro de um crânio humano conectado a uma rede, você percebe que a grande operação que ele imaginou não era uma metáfora, era uma previsão. O futuro que ele escreveu há 100 anos não está chegando. Ele já começou. Esse é o tema do próximo vídeo. E vai estar aqui na tela agora. Assiste, porque a conversa ainda não terminou. Antes, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ver isso e se inscreve. Esse tipo de conteúdo só continua existindo com você aqui. Até lá!